E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre Martin Luther King. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Martin Luther King Jr. Ele nasceu em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, no ano de 1929 e morreu na cidade de Memphis no ano de 1968. Ele foi um pastor batista e um ativista político negro que se tornou aí líder do movimento pela luta dos direitos civis nos Estados Unidos entre as décadas de 1950 e 1960. Sem dúvidas, ele foi um dos maiores nomes e ícones do século XX. O que mais marcou sua trajetória, como eu disse, foi a luta pelos direitos civis da população afro-americana, tá? E ele partiu dos princípios de não violência e desobediência civil. Ele também lutou contra a pobreza e também lutou pelo fim da Guerra do Vietnã. Bom, gente, o Martin Luther King, ele tinha uma excelente oratória, ele conseguia agregar diversas pessoas ao seu redor e com isso ele vai mobilizando essas pessoas para participarem de grandes manifestações pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Um dos maiores marcos da sua vida ocorreu no ano de 1964, que ele recebeu um Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo a partir de princípios da não violência. Bom, seu pai e sua mãe também eram batistas. Tá? O seu pai, inclusive, era pastor. Uma outra informação, Ele era casado, a sua esposa se chamava Coretta Scott e ele conheceu ela no estado da Pensilvânia, quando ele estava estudando teologia e ela era estudante de música. No ano de 1954, ele e sua esposa, Coretta, eles se mudaram para o estado do Alabama e lá ele acabou se tornando pastor de uma igreja batista local. Gente, o Alabama, ele foi um dos estados que adotou as leis de segregação racial, e sofreu, ali a população negra sofreu muitos ataques de supremacistas brancos e associações como a Ku Klux Klan. Bom, se você quer conhecer mais e entender o que foi a Ku Klux Klan, é só você acessar esse link aqui. O Martin Luther King, como eu disse agora há pouco, ele lutou contra o racismo a partir da não violência e da desobediência civil. E isso foi uma influência que veio do Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, gente, aquele que participou do processo de independência da Índia, O Martin Luther King, ele estudou, a postura do Mahatma Gandhi e isso acabou influenciando as ações de não violência e de desobediência civil do Martin Luther King nos Estados Unidos. Um dos primeiros casos que Martin Luther King se envolveu, foi o caso que envolveu uma mulher negra, a Rosa Parks. Se você quer conhecer mais sobre a história de Rosa Parks, é só você clicar aqui. Então, gente, como eu disse, Rosa Parks era uma mulher negra, que se recusou a levantar do banco, do assento do ônibus que ela estava, para dar esse assento para uma pessoa branca. Então ela se recusa num ato de desobediência civil. E aí essa história, acabou gerando muita revolta, porque no ano de 1955 ela foi presa, E aí o Martin Luther King, ele começou a defender a Rosa Parks publicamente e também, a coordenar, organizar manifestações contra essa injustiça. E o Martin Luther King, ele também foi preso. Pouco tempo depois disso, em 1963, ele foi preso por defender as condições de homens e mulheres negros e negras no estado do Alabama. Mas uma das histórias que mais marcou a vida de Martin Luther King aconteceu também no ano de 1963. Ele discursou para cerca de 250 mil pessoas, Um discurso que ficou muito conhecido, ele foi intitulado aí Eu Tenho um Sonho, Ou I Have a Dream. Nesse discurso, ele vai apresentar ali o seu sonho de viver numa sociedade igualitária, de viver numa sociedade onde não há racismo, onde não há diferenças. Esse famoso discurso aconteceu na Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade. Bom, gente, mas eu fiz um recorte aqui de alguns trechos desse discurso para você ver um pouquinho. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje.
Bom, gente, mas infelizmente no dia 4 de abril de 1968, ele estava em um hotel, na sacada de um hotel na cidade de Memphis, quando ele foi atingido por um tiro de espingarda que acabou o matando. O autor do disparo foi um presidiário fugitivo, o chamado, o conhecido James Ray. Na época, a polícia recebeu uma pista de que James Ray teria recebido aí dinheiro de políticos e pessoas influentes para assassinar o Martin Luther King. Bom, no entanto, o envolvimento de políticos e pessoas importantes em relação à morte de Martin Luther King não foi comprovada, né? Não tiveram provas que levassem de fato a essa sentença. Tá? Então o crime ele foi solucionado de fato com James Ray sendo o culpado aí pela morte e ele era declaradamente racista. Gente, uma informação importante é que antes da morte de Martin Luther King, ele estava planejando uma ocupação em Washington, D.C., que ia ficar conhecida como a Campanha dos Pobres. A morte dele, gente, ela causou forte reação e foi seguida de diversas manifestações em várias partes dos Estados Unidos. Gente, após a sua morte, ele foi premiado com 2 medalhas, a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos. Há também um feriado, né, gente? O Dia de Martin Luther King. E além de um feriado, né, várias rodovias, ruas, bairros, praças foram batizadas com seu nome. E no ano de 2011 foi inaugurado em Washington, D.C., um memorial em sua homenagem. Bom, pessoal, essas foram as principais características, né, sobre a vida aí do ativista negro Martin Luther King. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe essa aula com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e siga as nossas redes. Vejo vocês, até a próxima. Tchau, tchau!